Boa noite, meus irmãos. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a unidade da igreja. Nosso texto base é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo de 1 a 16. Tá? Nós vamos estar falando um pouco sobre isso e para que possamos entender, vamos começar a nossa leitura daquilo que nós temos proposto. Portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. De modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com as mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. A primeira palavra que nós temos de advertência, que Paulo nos exorta, é a maneira como ele inicia o texto. A palavra que ele inicia o texto se chama paracalô, e essa palavra ela tem um significado de encorajamento, advertência, não somente súplica, de pedir, mas de encorajamento, advertência, motivação, impulsionamento, de forma que Paulo está nos incentivando a fazermos aquilo que é correto. E o que é correto aos olhos do Senhor e aos olhos do que Paulo está falando? Suplico-lhes que vivam de modo digno, em primeiro lugar. Viver de modo digno do chamado que receberam, de modo digno do chamado que receberam, de acordo com o chamado que você recebeu, não mais como você vivia. Vivam de modo digno, de acordo com aquilo que você foi chamado, com aquilo que você tem no seu coração, e não mais aquilo
que você tinha antes e a sua maneira antiga de viver. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. União, paz, né? Perseverança, humildade, amabilidade, né? Viver de modo digno, de modo correto, né? Tudo isso Paulo nos chama aqui nesse texto. Mas ele ainda nos fala, né? Sobre a unidade da igreja, pois há um só corpo e um só Espírito. Um só. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Olha como isso é profundo, como é bonito isso, né? Um Pai, né? Um Deus e Pai de tudo, né? Que vive sobre todos nós, vive em todos nós e vive por meio de nós. Através da nossa vida ele vive. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo, através do sangue derramado pelo Senhor na cruz do Calvário, através do seu sacrifício, da sua entrega, né? Ele pôde nos entregar também dádivas, né? Funções específicas, né? Trabalhos, coisas que nós podemos fazer para poder edificar a igreja. Não somente Cristo edifica a igreja e o Espírito Santo edifica a igreja, mas Cristo e o Espírito Santo edificam a igreja através de nós. E como é que isso acontece? Diz assim: por isso as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo, como está dizendo no texto anterior. Notem que quando ele diz que ele subiu, por certo isso significa que também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu, mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. A chave para o entendimento desse versículo está aqui. A fim de encher consigo mesmo todas as coisas. O Senhor Jesus, ele reina sobre os céus, sobre a terra, sobre o inferno, sobre tudo, porque ele é soberano eternamente. Amém. Ele é o eterno soberano e o completo soberano de tudo. E quando nós temos um soberano desse, nós temos a possibilidade de trabalhar no reino dentro de uma perspectiva muito melhor do que entendermos o Senhor como uma coisa tão pequena quanto somente nos salvar, quanto somente nos levar à salvação. Ele é muito mais que isso. Ele é isso também, mas é muito mais que isso. E diz assim, então, ele designou, então, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Mas para que ele fez isso? Ele fez isso por isso. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo até que todos nós, alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo, a completa medida do seu modelo, a completa medida daquilo que Ele quer que a gente viva,
a completa medida de estarmos próximos do modelo dele e não do nosso. É a morte do eu, a morte de Clevi, a morte de sua para o mundo. Nós morremos para o mundo para que possamos viver para Cristo. Se antes nós não abandonarmos o mundo, não abandonarmos nossas práticas, não abandonarmos a nossa vida antiga, não temos como caminhar para a nova vida. E por isso que ele nos deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas o que é isso? O que são essas pessoas, essas funções, na verdade? Né? Os apóstolos, na verdade, são do nome apóstolos em grego, né? E o significado disso, naquela época já, era de enviado distante, mensageiro, né? A palavra apóstolo quer dizer mensageiro, mas mensageiro oficial. É como se fosse um embaixador. O que a gente tem mais próximo de paralelo seria isso. Um embaixador. Imagine um embaixador de um determinado país que vem representando o seu presidente ou o seu rei. Tá? Um representante, por exemplo, da Inglaterra, um embaixador da Inglaterra no Brasil. Ele representa a fala da rainha da Inglaterra, né, e do parlamento da Inglaterra. Ele representa a fala do governo. Né? No nosso caso, os apóstolos representavam a palavra do Senhor, daquele que era o Senhor deles, daquele que é o Senhor do reino de Deus, aquele que é o nosso mestre, aquele que é rei, então, que é o nosso rei. Então, os apóstolos são representantes do rei. Eles foram nomeados pessoalmente pelo rei. Apóstolo, né, ou o embaixador, eles são nomeados pessoalmente pelo próprio rei. Tá? Ele tem uma missão específica de levar uma mensagem específica para quem o rei o enviou, né? E levam, no nosso caso, eles levam a fundamentação doutrinária da igreja. Eles conformaram a fundamentação doutrinária da igreja, que está no Novo Testamento. Né? O campo de atuação dos apóstolos é toda a igreja, né? Desde o seu nascedouro até os dias de hoje, ela é representada pela apostolicidade, né? Representada pelo papel que os apóstolos tiveram dentro da igreja. Tá? Em relação aos profetas, o nome profeta no hebraico, no grego é profetês ou profetas mesmo, né? E no hebraico é nabi, que significa no hebraico anunciador. E no grego o significado é aquele que fala por alguém, aquele que fala em nome de alguém, tá certo? Aquele que fala em nome de alguém. Então vamos tentar entender qual é o significado disso. A função é levar uma mensagem específica, declaração específica, é um discernimento espiritual, é um consolo para a igreja, é uma admoestação, é uma chamada de atenção, é uma edificação, é uma revelação oportuna. Né? Então o profeta ou a profecia propriamente dita nada mais é do que uma palavra de Deus para o povo. E aquele que fala esta palavra que é o profeta. Naquele momento, especificamente no nosso caso, no Novo Testamento, naquele momento. Não necessariamente que ele seja profeta o tempo todo, porque o último profeta se encerra, né? Esse é um determinado tipo de profeta fixo, né? Ele se encerra com Jesus, que é o nosso profeta maior. Ele é profeta, ele é rei, ele é mestre, ele é senhor, né? Ele é sacerdote, ele é tudo. Né? Então ele assume todo esse papel.
Agora, quando nós trazemos a mensagem, né, o Espírito Santo nos usa para poder trazer uma mensagem para a igreja, e isso é o que nós consideramos hoje no Novo Testamento, profecia. O campo de atuação é toda a igreja, ou seja, não existe um local específico onde a profecia vai acontecer ou o profeta vai atuar. Na verdade, é em qualquer lugar, em qualquer momento, aonde o Espírito mandar, como ele quiser, quando ele quiser, com quem ele quiser. Em relação aos evangelistas já têm uma coisa diferente, né? Que é o fato do evangelista, na verdade, ele trazer uma notícia, né? É um pouco parecido com o profeta, só que o evangelista já traz uma notícia já pronta. O profeta, ele fala uma determinada coisa que não é fixa. O evangelista já traz uma notícia já praticamente determinada, escrita. Então, o evangelista é uma notícia repetida. É como se fosse, digamos assim, a gente fosse chamar de um pombo-correio, né? É aquele que leva uma mensagem repetidamente para várias pessoas. Na verdade, o termo evangelho ele vem dos arautos, né? Do imperador que faziam a proclamação da entrada do imperador dentro das vilas e dos locais, avisando que o imperador e que o rei estava naquele local. E isso era considerado uma boa notícia, porque o rei estava ali no local onde os seus súditos vivem, onde os seus súditos estavam, né? Então, por isso chamado de boa notícia. Evangelho é boa notícia, né? A notícia da chegada de um rei. No nosso caso, é a notícia da chegada do Senhor Jesus, do Rei Jesus, nosso Mestre. A função do evangelista de propagador, pregador da palavra e fundador de comunidades, né? Ele prega, ele leva a palavra, né? Ele traz a conversão aos corações, ele traz a palavra do Evangelho, a Bíblia, né? O Novo Testamento, à luz do sacrifício do Senhor Jesus. As pessoas são identificadas com essa mensagem, né? O Espírito Santo toca no coração delas, elas se convertem. E aí começam a haver as comunidades, começam a haver mais pessoas, e aí ele parte para outro lugar para poder evangelizar outro lugar, para poder levar essa mensagem para outro lugar. E ele é itinerante também, assim como os outros três, como os outros dois, né? Tanto o apóstolo como o profeta, como o evangelista, não tem local específico de atuação, tá? Ao mesmo tempo que o local específico de atuação dele são todos os lugares, tá? Em relação aos pastores e aos mestres, já tem uma atuação mais fixa, principalmente os pastores, né? Os pastores no grego, poimenas, significa aquele que cuida de um rebanho de ovelhas. A palavra, no literal, ela significa isso, né? Muitas os pastores também foram chamados no período do Novo Testamento, né? Não tem essa significância errada no Novo Testamento de que, na verdade, quem a gente colocava como presbítero ou bispo, na verdade eram os pastores, né? Depois é que passou a se chamar de pastores, mas no começo se chamava de presbítero, né? Presbíteros ou bispo, que era episcopos, tá? O campo de atuação do pastor é a igreja local. E o seu trabalho é cuidar espiritualmente, fisicamente e psicologicamente dos membros da comunidade cristã. É estar cuidando de pessoas, é estar acolhendo pessoas. O de mestre é bem mais fácil de entender,
né? Ele é um professor, um orientador, né? A palavra em grego didáskalos, né? E a função basicamente é o estudo e o ensino da palavra, né? E a atuação dele pode ser na igreja local ou pode ser em toda a igreja através do ensino escrito, é claro, né? Ou até gravado, etc., desse tipo, né? Mas quais são... O que importa para a gente nisso? Os ministérios, na verdade, não são cargos, né? Em primeiro lugar, isso. Os ministérios são funções, né? E a função dos apóstolos foi dar o fundamento para a igreja. Os profetas é de dar um discernimento. Os evangelistas é de fazer a semeadura. Os pastores é de fazer o acolhimento. E dos mestres de dar o conhecimento. Cada um tem uma função específica para uma construção completa, ordenada e harmônica da igreja. Todos têm a sua função específica, a sua importância. Cada um trabalha em uma fase. Um levando o fundamento primeiro, levando o discernimento em determinadas situações, semeando a palavra, acolhendo as pessoas e ensinando as pessoas aquilo que o Senhor Jesus nos trouxe e quer que nós ensinemos. E, por final, nós então temos no capítulo 4, versículos 14, 15 e 16, que diz assim: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Você pode encontrar na sua Bíblia por qualquer vento de doutrina, né? Vão encontrar em algumas outras versões. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, ao invés de sermos enganados, ao invés de andarmos ao vento, para lá e para cá, caminhando como um fala uma coisa, aí depois o outro fala outra, e daqui a pouco vocês não sabem mais o que é certo e o que é errado. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. A função de qualquer um destes, apóstolos, profetas, né, mestres, pastores, evangelistas, todos têm uma função, mas a função principal é tornar a igreja de Cristo, né? Tornar a igreja de Cristo, tornar as pessoas, tornar os cristãos mais parecidos com o Senhor Jesus, conforme o modelo que o Senhor Jesus nos deixou. Que esta seja a nossa missão, nos transformarmos cada vez mais em parecidos com o Senhor e não nos deixemos enganar com mentiras, e não deixemos nos enganar com doutrinas vãs, com doutrinas falsas, com alegorias, com coisas que na verdade a Bíblia não nos fala. Que possamos ser firmes na palavra do Senhor. Amém.